Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Que alegria nos reunirmos aqui nesta sexta-feira, 17 de março, para ler o Livro de Mórmon, neste clube de leitura do Livro de Mórmon. Hoje completamos 141 dias seguidos de leitura do Livro de Mórmon. Estou muito feliz. Eu estava olhando aqui e ponderando um pouquinho, nós estamos na página 360. O livro de Mórmon, ele tem 620 páginas. Então nós já passamos da metade do livro, estamos avançando dia após dia e isso é maravilhoso. Daqui um pouquinho nós vamos estar encerrando a leitura do livro de Mórmon. E eu já estou com saudade de estar com vocês lendo todos os dias. Vamos ver o que faremos depois disso, tá bom? Mas por enquanto estamos lendo o livro de Mórmon. Hoje nós vamos encerrar aqui os conselhos de Alma a seu filho Corianton, e no capítulo 42, Alma 42. Vamos lá, vamos começar. A mortalidade é um período probatório que permite ao homem arrepender-se e servir a Deus. A queda trouxe a morte física e espiritual a toda a humanidade. A redenção advém-nos por meio do arrependimento. O próprio Deus expia os pecados do mundo. A misericórdia é para os que se arrependem. Todos os outros estão sujeitos à justiça de Deus. A misericórdia é concedida por causa da expiação. Somente os verdadeiros penitentes são salvos. Aproximadamente 74, antes de Cristo. E agora, meu filho, eu percebo que existe algo mais que te preocupa e que não podes compreender, relativo à justiça de Deus na punição do pecador. Pois tentas acreditar que é injustiça ser o pecador entregue a um estado de miséria. Agora, meu filho, eis que te explicarei isto. Pois eis que depois de haver o Senhor Deus expulsado nossos pais do jardim do Éden, para cultivarem a terra de que foram tomados. Sim, ele expulsou o homem e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se voltava para todos os lados a fim de guardar a árvore da vida. Ora, vemos que o homem se tornara como Deus, conhecendo o bem e o mal. E para que não estendesse a mão e tomasse também da árvore da vida e comesse e vivesse eternamente, o Senhor Deus colocou querubins e a espada flamejante para que ele não comesse do fruto. E assim vemos que foi concedido um tempo ao homem para que se arrependesse, sim, um período probatório, um tempo para arrepender-se e servir a Deus. Porque eis que se Adão houvesse estendido imediatamente a mão e comido da árvore da vida, teria vivido eternamente de acordo com a palavra de Deus, não tendo tempo para arrependimento. Sim, e também a palavra de Deus teria sido vã e estaria frustrado o grande plano de salvação. Eis, porém, que foi determinado que o homem morresse. Portanto, como eles foram afastados da árvore da vida, seriam afastados da face da terra. E o homem tornou-se perdido para sempre, sim, tornou-se um homem decaído. E agora, vês assim que nossos primeiros pais foram afastados tanto física como espiritualmente da presença do Senhor. E assim vemos que eles ficaram sujeitos à própria vontade. Agora, eis que não era conveniente que o homem fosse resgatado desta morte física, porque isso destruiria o grande plano de felicidade. Portanto, como a alma nunca poderia morrer e a queda havia trazido a toda a humanidade tanto uma morte espiritual como uma física, isto é, foram afastados da presença do Senhor, era necessário que a humanidade fosse resgatada desta morte espiritual. Portanto, assim se haviam tornado carnais,
sensuais e diabólicos por natureza, esse estado probatório tornou-se para eles um estado de preparação, tornou-se um estado preparatório. E agora, lembra-te, meu filho, de que se não fosse pelo plano de redenção, deixando-o de lado, assim que eles morressem, sua alma se tornaria miserável, sim, afastada da presença do Senhor. E não havia meio de resgatar os homens desse estado decaído que o homem trouxera sobre si, em virtude de sua própria desobediência. Portanto, de acordo com a justiça, o plano de redenção não poderia ser realizado senão em face do arrependimento dos homens neste estado probatório. Sim, neste estado preparatório, porque a não ser nestas condições, a misericórdia não teria efeito, pois destruiria a obra da justiça. Ora, a obra da justiça não poderia ser destruída. Se o fosse, Deus deixaria de ser Deus. E assim vemos que toda a humanidade se encontrava decaída e estava nas garras da justiça. Sim, da justiça de Deus, que condenara a ser afastada de sua presença para sempre. Ora, o plano de misericórdia não poderia ser levado a efeito se não fosse feita uma expiação. Portanto, o próprio Deus expia os pecados do mundo para efetuar o plano de misericórdia, para satisfazer os requisitos da justiça, a fim de que Deus seja um Deus perfeito, justo e também um Deus misericordioso. Ora, o arrependimento não se poderia ser concedido aos homens se não houvesse um castigo tão eterno como a vida da alma, estabelecido em oposição ao plano de felicidade, também tão eterno como a vida da alma. Ora, como poderia um homem arrepender-se se não houvesse pecado? Como poderia ele pecar se não houvesse lei? E como poderia haver lei a não ser que houvesse castigo? Ora, um castigo foi fixado e foi dada uma lei justa, que trouxe o remorso de consciência ao homem. Ora, se não tivesse sido dada uma lei, que se um homem assassinasse deveria morrer, ele teria medo de morrer se assassinasse? E também, se não tivesse sido dada lei alguma contra o pecado, os homens não teriam medo de pecar? E se não tivesse sido dada a lei que poderia a justiça ou mesmo a misericórdia fazer se os homens pecassem, uma vez que não teriam direito sobre a criatura? Mas foi dada uma lei e fixado um castigo e concedido um arrependimento. Arrependimento esse que é reclamado pela misericórdia. Do contrário, a justiça reclama a criatura, executa a lei e a lei inflige o castigo. E se assim não fosse, as obras da justiça seriam destruídas e Deus deixaria de ser Deus. Deus, porém, não deixa de ser Deus e a misericórdia reclama o penitente. A misericórdia advém em virtude da expiação e a expiação efetua a ressurreição dos mortos. E a ressurreição dos mortos devolve os homens à presença de Deus. E assim são restituídos à sua presença para serem julgados de acordo com suas obras, segundo a lei e a justiça. Pois eis que a justiça exerce todos os seus direitos e a misericórdia também reclama tudo quanto lhe pertence. E assim ninguém, a não ser o verdadeiro penitente, é salvo. Acaso supões que a misericórdia possa roubar a justiça? Afirmo-te que não, de modo algum. Se assim fosse, Deus deixaria de ser Deus. E assim Deus realiza seus grandes e eternos propósitos que foram preparados desde a fundação do mundo. E assim ocorre a salvação e a redenção dos homens e também sua destruição e miséria. Portanto, ó meu filho,
Todo aquele que quiser vir poderá vir e beber livremente das águas da vida, e aquele que não quiser vir não será obrigado a vir, mas no último dia ser-lhe-á restituído de acordo com suas ações. Se desejou praticar o mal e não se arrependeu durante seus dias, eis que receberá o mal de acordo com a restauração de Deus. E agora, meu filho, eu desejo que não te preocupes mais com essas coisas e que deixes apenas teus pecados te preocuparem com aquela preocupação que te levará ao arrependimento. Ó, meu filho, desejo que não negues mais a justiça de Deus. Não procures, mesmo nas mínimas coisas, desculpar-te de teus pecados, negando a justiça de Deus. Não deixes, mas deixa que a justiça de Deus e sua misericórdia e sua longanimidade governem plenamente teu coração e deixa que te humilhem até o pó. E agora, meu filho, és chamado por Deus para pregar a palavra a este povo. E agora, meu filho, segue teu caminho, proclama a palavra com verdade e circunspecção, para que tragas almas ao arrependimento, a fim de que o grande plano de misericórdia tenha direito sobre elas. E que Deus te conceda conforme minhas palavras. Amém. Que capítulo extraordinário este. Senti muito a influência do Espírito. O que mais me tocou foi sentir o amor do Salvador por todos nós. Talvez eu até estrague se eu fizer algum comentário, porque o Espírito estava tão maravilhoso. Sentir o amor do Salvador que deu a vida por todos nós. E quando a justiça reclama, eu, você, quando cometemos erros, pecados, omissões, faltas, todas essas coisas nos impedem de voltar à presença de nosso Pai Celestial. Também, quando nós estamos na mortalidade, isso também nos impede de voltar e viver na presença de Deus. E a justiça, sendo Deus um homem totalmente justo, ele diz assim, olha, se você pecar, você é afastado espiritualmente da presença de Deus, ou se você transgredir, você é afastado espiritualmente da presença de Deus, como foi no caso da transgressão de Adão e Eva. E aí estaríamos totalmente à mercê das garras do diabo, segundo Nef 9. Mas Jesus Cristo entra em cena no grande plano de salvação e Ele dá a vida preciosa dele em pagamento por nossas faltas. E então, cada vez que nos arrependemos verdadeiramente de coração, imediatamente a misericórdia tem efeito sobre nós e reclama da justiça, dizendo, olha, o Salvador pagou por esta pessoa que se arrependeu. Quão infinito é o amor do Salvador por nós. E esta é a mensagem que eu trago para vocês hoje. Muito obrigado por participar deste clube de leitura. Continua firme, continua constante. Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos, e até amanhã.